Ouvir tua voz, meu Deus, completamente atento à palavra, porque eu sei quando esse homem abre a boca, é o Senhor falando através dos lábios dele. Deus poderoso, venha descer a unção dobrada sobre a vida do presbítero Rosimário, seja com ele nesse arraial e aonde quer que ele passar, deixa rastro do teu Espírito Santo. Fala conosco, meu Deus, através da tua palavra e através do teu servo. Bem forte, bem forte, bem forte. Meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Sinto-me honrado com mais essa oportunidade de estar convosco nesta casa. A minha gratidão, Senhor, por esta oportunidade. Glória a Deus! Vossa pastora Sônia, que a vossa família seja abençoada, em nome de Jesus. E a minha oração para com Deus, por esta igreja, que Deus continue prosperando-nos e fortalecendo, mantendo nesta espiritualidade, nesta entrega, esse respeito e carinho que eu recebo. Eu quero que os irmãos saibam que é recíproco, é de igual modo de vocês para mim e de mim para vocês. Deus tem uma palavra para o vosso coração nesta noite, amém? Amém! Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 8. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 8. Quantos encontraram podem dizer amém? Amém. Está escrito assim a partir do versículo de número 1. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, capítulo 8, versículo 1 adiante. Diz assim a palavra do nosso Deus: E descendo ele do monte, seguiu-o uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, mostra-te ao sacerdote, e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhes servir de testemunho. Diga amém. Amém. Vamos assim em nome de Jesus. Glória. E preste alguns minutos de sua atenção, por favor. Meus irmãos, poucas doenças na Bíblia poderiam se assemelhar àquele que é, na verdade, o terror da criação divina, da criação de Deus, senão a lepra. Quando eu falo daquele que é o terror da criação do Senhor, eu estou falando daquilo que aconteceu lá no jardim do Éden, quando os nossos primeiros pais, Adão e Eva, nossos ancestrais, antepassados, acabaram pecando contra o Senhor. Quando eles falham contra Deus, desobedecendo a sua ordenança, o pecado entrou no mundo. O pecado faz separação entre Deus e o seu povo. O pecado nós poderíamos classificar como uma doença espiritual degenerativa. De onde vêm as intrigas? De onde vêm as prostituições? De onde vêm os adultérios? De onde procede o ódio? De onde vem a morte? Tem início no chamado pecado original. E no texto que nós lemos nesta noite, nós encontramos um homem que foi acometido por esta doença, cujo nome é a lepra. Eu preciso fixar na sua mente nesta oportunidade que a lepra é um dos símbolos clássicos da Bíblia com relação ao pecado que nos
acomete na atualidade. Este homem, quando ele recebeu sobre o seu corpo esta lepra, certo dia, levantando-se pela manhã, notou no seu corpo uma mancha branca. Ao mexer nessa mancha, a área não tinha nenhum tipo de sensibilidade. Os pelos desta área tinham também caído. Então, ele levantou-se da sua casa e foi em direção àquele que era a autoridade máxima no meio do povo judeu naqueles dias, o sumo sacerdote. Ao aproximar-se do sacerdote, para cumprir com a lei que está descrita no livro de Levítico, capítulo de número 13, ele se aproxima para que este sacerdote pudesse examinar a sua pele. O sacerdote irá pôr a mão na mancha sobre a pele daquele homem e, examinando, imporá a sua mão com óleo sobre a cabeça dele e irá ungí-lo, dizendo que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que o Senhor te livre. Este homem, agora por estar com essa mancha, que é uma suspeita da lepra, ele vai ser encerrado em uma determinada área, em um determinado lugar, porque ele não poderia voltar para os seus, retornar para o seu lar e conviver com a sua sociedade. Nesta outra área ele vai ficar por aproximadamente 7 dias, e depois, se ele ver na sua pele que a doença, que a mancha, que a enfermidade não mudou, não regrediu, mas permanece a mesma ou progrediu, a mancha aumentou, os pelos caíram mais ainda, ele vai retornar ao sacerdote. Saindo desta área isolada onde ele se encontrava, o sacerdote novamente irá examinar a sua pele, a sua mancha. O sacerdote, percebendo que não regrediu, que a doença ou que essa mancha não sumiu, irá encerrar novamente nessa área escondida, nesse canto. Mas não, sem antes impor a mão sobre a cabeça dele novamente com óleo de citronela ou azeite, e irá rogar a Deus para que Deus possa abençoá-lo. Esta prática vai acontecer por muitos dias, mas não havendo nenhum tipo de mudança, o sacerdote constatará que este homem está leproso, e quando constatar que este homem está doente, que este homem está leproso, o sacerdote vai dizer para ele: você imundo é a partir deste momento. Você não vai voltar para a sua casa, você não vai voltar para a sua esposa, você não irá retornar para os seus filhos, você não irá retornar para a sua família, você não poderá mais andar nos limites de Israel, nos termos de Israel, nas ruas de Israel. Você deverá sair porta fora do arraial, do acampamento, e não voltar mais. Ele vai sair, não vai voltar a ver o rosto da esposa, não voltará a ver o rosto dos filhos. Ele vai sair sem se despedir dos seus amigos. Ele vai sair, irá adotar consigo agora uma vestimenta de pano de saco. Ele vai sair, irá colocar sobre o seu pescoço um colar com um sininho que faz barulho por onde quer que ele passe, mostrando que ele é um homem doente, que é um homem leproso, pois a lepra é uma doença contagiosa. Ele vai para uma parte chamada Vale dos Rejeitados. Era nesse mesmo local que se encontrava aquela mulher que estava há 12 anos com fluxo de sangue. Você conhece essa história? Para este local iam todas as pessoas doentes, todas as pessoas que estavam enfermas e que não poderiam conviver com a sociedade de sua época. Para lá ele vai. E por muitos anos ele permaneceu ali nesse lugar afastado. Mas de repente, em um dia em que ele se levanta,
ao sair do Vale dos Rejeitados para olhar a região do deserto aonde ele estava, ele viu que do alto do monte descia uma numerosa multidão, e na frente dessa multidão, chefiando essa multidão, liderando essa multidão, havia um homem cuja fisionomia era diferente. Ele percebeu e entendeu, constatou que aquele que ia na frente da multidão era alguém diferente. E percebendo isso, que aquele era alguém diferente, um profeta, um mestre, ele decidiu se aproximar. É importante lembrar que naqueles dias, quando este homem se aproximava da multidão, a multidão apontava, a multidão gritava e dizia: imundo, leproso, afaste-se, vai embora. A multidão, ao olhar para ele, sentia nojo. A multidão, ao olhar para o seu estado, pois a doença da lepra era uma doença que comia a carne da pessoa em vida, ou seja, essa doença ela vai arrancando a sensibilidade da pessoa e também vai destruindo aos poucos, devorando aos poucos a carne, os nervos. Quando a multidão olhava para ele e dizia: leproso, imundo, sujo, xingavam-no as mães e os pais ao passarem nas ruas com a criança pega pela mão. Ao olhar para aquele homem, apontava o dedo e dizia: filhinho, não peque contra Deus, porque se você pecar, você vai ficar leproso igual aquele homem ali. Filhinha, não erre contra Deus, porque se você errar, você vai ficar leprosa, imunda, suja, doente como aquele homem ali. Porque eles entendiam que quando uma pessoa ficava doente, era sinal de que essa pessoa pecou contra Deus, e Deus estava punindo esta pessoa, castigando-a pelo seu erro. Depois de tanto tempo, tendo que ver o olhar preconceituoso da sua sociedade, do seu povo, depois de tanto tempo, tendo que ouvir alguém apontar o dedo acusador e dizer: você é imundo, você é sujo, depois de tanto tempo, tendo que ouvir comentários de alguém dizendo: se afaste, imundo, sujo, ele viu um homem. E ele percebeu que ele era diferente, não era como os demais. E decidiu se aproximar, ainda que a lei dizia: você não pode se aproximar de mais ninguém. Ele decidiu se aproximar, alguma coisa moveu ele para ir até este homem. Quando ele se aproximou deste homem, a multidão certamente gritou: leproso, leproso, imundo, imundo. Todo mundo se afastou. Todo mundo saiu de perto, mas o homem que liderava a multidão ficou imóvel e olhou para ele. Olhou, tocou, falou e curou. Este é o tema da mensagem que eu quero ministrar ao vosso coração. Olhou, tocou, falou e curou. Glória! Aquele homem, quando olhou para ele, ele sentiu que aquele olhar era diferente dos olhares que ele tinha recebido até hoje. Aquele homem chamado Jesus Cristo olhou para ele com um olhar de compaixão, olhou para ele com um olhar de amor e não um olhar de nojo como os demais. Aquele homem não fugiu da sua presença, antes se aproximou e tocou na sua carne, ainda que ela estivesse imunda, ainda que estivesse doente, ainda que estivesse enfermo. Aquele homem parecia não ter medo de nada. Olhou com amor, olhou com compaixão, olhou com um olhar compassivo, tocou com carinho, tocou com sensibilidade e falou. Este homem leproso se aproxima de Cristo dizendo: Senhor,
faço isso, o Senhor quer que eu seja curado. Quando ele fala, pode tornar-me limpo, ele está repetindo a lei sacerdotal descrita em Levíticos, capítulo de número 14. Se ele diz, se quiseres, pode tornar-me limpo, ele está reconhecendo que Jesus é maior do que o sacerdote que tinha examinado ele há muitos anos atrás. Ele está dizendo, os sacerdotes que me tocaram antes, que me ungiram com óleo antes, não têm o olhar que o Senhor tem. Não me tocaram como o Senhor me toca. O Senhor parece não perder uma doença. Se quiseres, podes tornar-me limpo. Eu não sei se o Senhor quer me tornar limpo, mas eu sei que o Senhor tem poder para me limpar, para me curar, para me libertar. E este Jesus agora, que tinha olhado, que tinha tocado, agora fala, quero ser limpo. E imediatamente diz a Bíblia que a lepra o deixou. Um dia eu fui este homem leproso, insensível ao poder de Deus, à palavra de Deus, ao querer de Deus, mas Cristo me tocou, me resgatou, Ele tocou em você, tocou na tua vida, e é por isso que você está aqui. Nós temos mais de 1.000 motivos cantados, gratos ao Senhor, a salvação dele no alto da cruz do Calvário. Porque Ele olha para quem ninguém quer olhar. Ele toca naquele que ninguém quer tocar. Ele traz para perto gente que outras gentes não querem a presença. Ele é aquele que se aproxima daqueles que ninguém quer se aproximar. Ele conversa com gente que a sociedade e o religioso não se aproximaria para conversar. Ele é o Cristo dos excluídos. Ele é o Cristo que vai atrás das prostitutas. Ele é o Cristo que vai atrás dos beberrões. Ele é o Cristo que se envolve com os traficantes. Ele é o Cristo que sobe o morro para pregar. Ele é o Cristo que vai nos hospitais e pôr as mãos nos enfermos. Ele é o Cristo que vai até aquele que nós dizemos não tem mais jeito para ele. Ele chega para ela, ele chega lá. Glória a Deus. E diz, tem jeito para você. Eita maravilha! Ele se aproximou. Ele olhou. Ele falou. Ele tocou. Glória a Deus! Quem sem consciência tocaria no leproso daqueles dias? Porque a doença passava, transmitia-se, mas ele não. Ao tocar no homem leproso, a lepra do homem não contaminou a Cristo, mas a graça de Cristo contaminou o leproso. Glória a Deus! Quando alguém sujo, imundo, leproso tocava na pessoa, a pessoa ficava no estado chamado no hebraico de tamer. Tamer é bloqueado, retido. Mas quando esse homem toca em Cristo, ou Cristo toca nele, não é Cristo que fica leproso como ele estava leproso, mas é ele que fica limpo como Cristo estava limpo. As pessoas hoje em dia olham para alguém lá fora no mundo distante de Deus, que cometeu coisas terríveis, atrocidades,
Alguém diz, eu orei a Deus para que acontecesse, não aconteceu. Ele chegou aqui um dia, eu impus as mãos na cabeça dele e ele não foi curado. Eu ungi ele com óleo, impondo as mãos dele, não foi curado. Eu intercedi pela vida dele, não teve resposta alguma, ele não foi curado. Esse sacerdote por muito tempo esperou esse homem retornar na casa para dizer, eu fui curado, mas não retornou. Os anos se passam, o sacerdote se esquece. Afinal de contas, são muitas pessoas doentes que vão se examinar com o sacerdote, seriam como se fossem os médicos de sua época, dos seus dias. E quando o sacerdote está lá ministrando um culto na sinagoga, num dia como outro qualquer, no fundo da igreja, da sinagoga, entra um homem e se assenta no último banco. O sacerdote está olhando daqui e está vendo, está dizendo, eu conheço esse rosto. Glória! Esse camarada aí, é ele ou não é ele? É ou não é? Será? No fim do culto, o homem se aproxima, se posta diante do sacerdote e diz assim: há anos atrás eu vim aqui, eu fui examinado, você orou e nada aconteceu naqueles dias, mas eu vim dizer para você o seguinte: a oração que você fez teve resposta. Mesmo que depois de anos, Jesus operou pela oração que você fez há anos atrás. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém que entrou aqui. Está pensando que esta oração que fez não foi ouvida por Cristo. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém que chegou nessa casa e que tem orado por um homem, por uma mulher, por um filho, por uma filha, por um irmão. E eu digo: Cristo, opera lá, cure lá, transforme lá, liberte lá. E até agora a resposta não veio. O milagre não aconteceu. A cura ainda não chegou. A transformação ainda não ocorreu. A libertação ainda não chegou. Jesus vai trazer resposta para a tua vida. Porque aquele homem leproso, aquela mulher leprosa que está lá na mão do diabo, o meu Jesus vai entrar no providência do ar. Vai tocar naquele homem, ele vai tocar naquela mulher, ele vai tocar naquele homem, ele vai tocar naquela mulher, ele vai curar, vai libertar, vai transformar. Tem resposta para receber. Um dia você vai estar aqui na casa de Deus. Eu vou entrar aí por essa porta. Ela vai enxergar dessa porta aqui. Vai assentar pelo lado de você. Você orou por mim, buscou por mim. Eu sou a resposta da tua oração. Tem resposta para a oração. Imagina o sacerdote ouvindo o discurso deste homem. E dizendo: sacerdote, depois daquele dia eu fui pro deserto. Não tive tempo de arrumar mala, roupa, nada. Não vi mais o rosto da minha mulher e dos meus filhos. Eu fiquei andando com um andarilho. Mas eu vi alguém vestido de branco, que me olhou com compaixão, que me olhou com amor e com carinho. Ele me tocou. Ele me curou de minhas feridas. Ele arrancou as dores de minha alma. Mas Glória! eu me senti excluído. Até aquele dia eu era um homem indigno, maldito. Todos me xingavam, não queriam possibilidades comigo, ninguém me tocava mais. Mas ele me tocou. Ele falou comigo. E eu fui curado. É importante, meus irmãos, eu dizer aqui, caminhando para concluir, que naqueles dias, muitos falavam mal de Jesus, principalmente no meio sacerdotal. Muitos diziam assim: esse Cristo é um enganador, é um mentiroso, é um ludibriador, ele mente. Dizer, ele combina com as pessoas para dizerem que foram curadas. É como
Jesus subornou aquela pessoa ali, para que quando essa pessoa chegasse no culto, ele dissesse: se levante, a pessoa se levantasse, como o Samuel disse. Era essa a conversa daquela época. Ele está de conluio com as pessoas, ele engana, ele é um falso Messias, ele é um falso mestre, ele é do demônio. Alguns diziam: ele é filho de Beelzebub, mas expulsa demônios, o nome de Beelzebub, maior dos demônios. E Cristo dizia: mas pode o reino subsistir, sendo que está lutando com o silêncio? E sacerdotes tinham ouvido muitas histórias a respeito de Cristo. Mas se ele tinha alguma dúvida de que Cristo era o Messias, que era o enviado de Deus, que era o profeta, que era o Deus, não adianta lá buscar, vai ter que reconhecer que Glória a Deus! é a tua história. Tem gente duvidando, tem gente pensando que as coisas vão terminar do jeito que estão, vai terminar assim por baixo, vai terminar no humilhado. Porque sacerdote até então pensava que este homem iria morrer no deserto leproso. Mas Cristo vai trazer uma resposta para que você ouça, para que eles ouçam, para que o inferno ouça a última palavra. Aleluia! Pertence a Ele. Glória! Agora veja, eu fecho a Bíblia. Como a lepra representa o pecado nesse contexto, e é uma doença que passa, que contagia, que contamina. O pecado também assim é. Pessoas que nascem dentro de uma família que bebe muito, ela tem tendência a também se envolver com bebidas. Pessoas, crianças que nascem em uma família onde o pessoal tem um vocabulário chulo, xingamento todo dia, tem tendência essa criança de crescer com esse palavreado também. O pecado é assim, ele passa, ele é transmissível. E não é transmissível necessariamente no sentido das pessoas adultas oferecerem às crianças as coisas ilícitas, não. Não passa no sentido do pai dizer assim: filho, você pode beber essa cerveja, você pode beber essa bebida, você pode fumar esse cigarro. Não é isso. Mesmo se o pai não apresentar diante do filho, e se a mãe não apresentar diante da filha, passa a si mesmo, influência. É comum na casa das pessoas fumam, que a criança que vai crescendo encontrar um palito de fósforo no chão, o que ela faz? Ela vai colocar em dedos. Por exemplo, arrasta. A criancinha que vê o pai bebendo cachaça, ela vai pegar um copo ou uma tampinha de garrafa PET para fazer assim, imitando o pai. O pecado passa. É transmissível. Mas se o pecado é transmissível, a graça também é transmissível. Este homem está voltando para casa. E até hoje ele foi leproso. Se ele voltasse leproso, a lepra ia passar. Mas a graça que ele tem na vida dela passa também. Ele está voltando para dar um testemunho e dizer: você que está leproso, tem jeito para você também. Porque um dia eu também fui leproso. Que coisa linda, meus irmãos. E isso aqui faz toda a diferença no nosso meio. Uma pessoa que vem viciada em drogas, ela abre a boca e testemunha e dizer: eu estive como você está hoje. Tem jeito para você. Sabe o que acontece? O pecador que está ali ouvindo a pregação, ouvindo a mensagem, vai dizer: então, tem jeito para mim também. Porque se acontecer com ele, pode acontecer comigo. A graça é transmissível. Glória a Deus! A cura é transmissível. O fé é transmissível. O testemunho vai arrastar as multidões. Ele está voltando para casa. E o exemplo agora vai arrastar. O exemplo agora vai dizer: bem alto nos ouvidos daqueles que estavam à sua volta. Imagine um pai que acabou de se converter a Cristo, está voltando para casa. Dessa vez ele não chega em casa trocando as pernas, ele chega de cabeça erguida.
Dessa vez ele não chega xingando, ele chega louvando a Deus. Ele chega orando ao Senhor. Imagina uma mãe que saiu de casa e o filho, a filha, pensando que quando chegar vai ter briga de novo com o papai. Ela vai chegar pronta da bebida, da noitada. E pelo contrário, essa mulher, um dia indo para a rua, passou na porta de uma igreja e aceitou a Cristo. Ela volta para casa. Imagina a expectativa do filho sendo quebrada, a expectativa da filha sendo quebrada aqui. E o pai dizendo assim: filho, até hoje eu fui leproso, até hoje eu fui viciado, mas eu encontrei Jesus quando eu estava na volta para casa. Glória! Eu encontrei Jesus. Porque eu não sei se você sabe, mas o pecado ele tira a autoridade do pai e da mãe. Glória a Deus, é verdade. O que o Senhor tem para me ensinar? O Senhor não passa no bêbado. O que a senhora tem para me ensinar? A senhora é uma pessoa devassa, se veste de maneira tão decente. Me ensinar o que, mãe? Porque o pecado faz isso. Eu sou viciado, eu sou um tolo, eu sou imundo. Vai me ensinar o quê? Mas quando a pessoa se entrega a Cristo e o pecado sai, É Deus! as drogas vão embora. Agora o filho vai ter que ouvir um pai cheio do Espírito Santo. Agora a filha vai ter que ouvir uma mãe cheia do Espírito Santo. E um pai cheio do Espírito Santo. E uma mãe cheia do Espírito Santo. É outra coisa. Glória a Deus! Tem que ouvir. Porque tem autoridade na porta do pai. Tem autoridade na porta da mãe. Glória a Deus. Ele voltou para casa. E ele vai testemunhar. E vai dizer: eu fui leproso, mas eu me encontrei com Jesus. E este Jesus me curou, me purificou, me lavou e pode purificar você. Eita glória! Aleluia! Pode lavar você também. Pode limpar você também. Vem na cabeça, por favor. Eu quero orar convosco nesta noite. Esta simples palavra. Mas o que eu quero que fixe na tua mente é isto: não pare de orar, não pare de buscar. Porque o sacerdote pensava que já tinha acabado, que aquele homem jamais seria curado, mas ele foi. As pessoas pelas quais você tem orado, e as causas pelas quais você tem buscado, você tem clamado, talvez você pense que está demorando demais, até hoje não aconteceu, eu vou escurecer na fé, eu não vou orar mais, mas continue orando, continue crendo. A promessa ainda está de pé, o milagre ainda pode acontecer, a vitória ainda vai chegar na tua vida. Aleluia! Eita glória! Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus eterno, muito amado Pai, esta oportunidade eu compartilhei com o teu povo a tua palavra, e eu lhe peço neste momento, meu Senhor da glória, para que o Senhor possa dar força para testemunhar a Cristo, este crucificado e ressuscitado ao terceiro dia. Deus nos dê graça para orarmos sobre os enfermos, para orarmos para aqueles que estão perdidos neste mundo. Nós queremos, Deus, fazer isso. Glória a Deus! Nós queremos ouvir testemunhos de vitória, nós queremos ver pessoas cantando: eu estava canceroso, mas eu fui curado pela oração que foi feita naquela
As coisas podem estar difíceis, mas não desista de orar, de buscar. Creia, haverá milagres. Esse homem vai voltar ao sacerdote. O sacerdote vai mandar ele raspar todos os pelos do teu corpo. E de 7 em 7 dias ele vai retornar ali, àquela casa. O sacerdote vai banhar ele, vai lavar seu corpo. Vai trazer uma oferta de alguns animais limpos, trazer cedro, trazer sopo, que irá ofertar ao Senhor ali uma oferta de gratidão diante do sacerdote. Pelo menos 2 pombas. Eu quero que você feche os olhos para ouvir isso aqui. 2 pombas ou 2 rolas pequenas. Ele irá apresentar dentro do sacerdote. Uma delas será morta. E o sangue da morta será aspargido, derramado sobre a outra que está viva. E a que está viva irá ser solta no pasto. Jesus é a pomba morta. E o seu sangue derramado sobre nós é o que nos dá asas para continuar voando. Oh, glória, Senhor, aleluia. Este homem até aquele dia era como uma pomba sem asas. No pecado, o homem é um pássaro sem asas, não pode alçar grandes voos. Mas quando ele vem para Cristo, e a ideia aqui de ser 2 pombas é que Cristo se assemelha conosco. Não tenta por usurpação ser igual a Deus, se humilhou, tomou forma de um homem. Filipenses 2 diz isso. Glória a Deus, Habitou entre nós. Sem Cristo, você não passa dos sem asas. Sem Cristo, você não passa de um leproso, de uma leprosa. Sem Cristo, você é uma pessoa doente. Você é uma pessoa que não tem vida em si mesmo. E os seus exemplos vão influenciar de maneira negativa os da sua casa, os que estão à sua volta. Mas se você se entrega a Cristo, tudo muda, tudo transforma. O que era morte agora é vida. O que era dor agora é gozo, é alegria genuína, esfuziante dos céus. Eu estou tomando hoje a liberdade de perguntar se há alguém que quer entregar a vida a Cristo nesta casa. Alguém nesta casa que deseja retornar para os caminhos do Senhor, ou vir para os caminhos do Senhor nesta noite. Porque sem Cristo nós não somos nada. Sem Cristo nós estamos no deserto deste mundo, sem amor, sem paz, sem alegria. Mas com Cristo nós somos mais. Oh, glória. Alguém, se não há que Deus possa estar abençoando a sua vida, em nome de Jesus, nesta noite. Que Deus possa nos abençoar grandemente, e é sempre um prazer grandioso estar convosco e poder ministrar a partir deste altar. Muito obrigado pela oportunidade.